orações. Às vezes é algo que Deus nem quer dar para nós, né? E às vezes Deus permite que chegue na nossa vida, mas não é uma vontade soberana de Deus. Deixa eu ver aqui, a irmã Jandira, ela fez um comentário, irmão William, lê para nós, faz favor. A irmã Jandira pediu oração pela vida do Zé. O Zé, eu acho que, se não me engano, Jandira, se eu estiver errado, se estiver nos acompanhando ainda, é como se fosse um pai aí pra ela, né? Não sei se é o pai dela mesmo, de sangue, mas para ela é pai biológico. E o pai de criação, acho que dela e da irmã dela aí. Amém. Aí está internado, está enfermo, já faz um tempinho aí que estamos orando já pela vida do Zé aí. Amém? Amém, vamos orar sim, vamos ajudar a interceder aí pela vida do seu Zé. Amém? Então tá aqui, a irmã Eva falou que realmente, né, existe um tempo de Deus para as coisas, para as nossas orações serem respondidas. Mas o que nós queremos deixar nessa noite para você, meu irmão? Né, de repente você esteja frustrado, como disse aqui o diácono William, decepcionado, desacreditando que Deus vai fazer um milagre, né? E Deus, irmãos, ele tem um tempo para trabalhar, Deus tem propósito para cumprir. Então, conforme a situação, a gente citou aqui alguns casos, né? A oração de Josué, quando Josué orou e o sol parou, né? Foi instantâneo também. Então é claro que Deus ele responde de maneira instantânea também. Não estamos aqui dizendo que não, mas tudo tem um propósito, né? Então muitas vezes as pessoas acreditam, mas Deus não está ouvindo minha voz. Eu estou orando há não sei quanto tempo. Deus vai salvar o marido, o filho, a filha, né? Deus vai restituir. Então tem muitas coisas que às vezes, irmãos, olha só, é claro que essa oração de Davi aqui, primeiramente, olha o coração de Davi, irmão William, olha o coração dele aqui, ó, diante de Deus, pecador, e olha que Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas olha como se encontrava o coração de Davi naquele momento diante de Deus, olha só, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, né? Então ele estava reconhecendo, né, o seu erro e a necessidade que ele tinha que Deus se compadecesse dele, porque nós somos pecadores. E segundo a multidão das tuas misericórdias. Então o coração de Davi estava quebrantado, contrito, compungido diante de Deus. E Deus ouviu a voz dele. Deus ouviu a oração dele. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então a oração dele foi uma oração de humilhação diante de Deus, reconhecendo o seu pecado, né, se humilhando diante de Deus. Então o coração de Davi estava ali quebrantado, contrito, compungido, e Deus não rejeita esse tipo de coração. Quando nós nos apresentamos diante de Deus com os nossos corações assim, né, Deus não rejeita, ainda que exista um tempo, né, para que Deus possa fazer as coisas. Mas é claro que Deus ouve a nossa oração, né? O irmão Omar apareceu aí, pastor. Amém, irmão Omar. A paz do Senhor, meu irmão Omar. Deus abençoe. Leia aí o comentário dele, irmão. Tenho fé de que Deus irá lhe mostrar a resposta. Mas é preciso entender que às vezes leva um tempo para conseguir reconhecer o que Deus quer que façamos. É verdade. É verdade, né? Deus é tremendo, né, irmãos? Às vezes nós queremos entender o que Deus está fazendo. Às vezes Deus quer fazer um já na nossa vida, só que nós que prolongamos, né, pastor Ivo? Como disse lá o Senhor Jesus Cristo, né, no Sermão do Monte, se disseres a este monte, transporta-te para o meio dos mares, e não duvidares no teu coração, né, vai acontecer. Vai acontecer. Então o coração, ele precisa estar quebrantado, contrito diante de Deus. É igual o povo que saiu do Egito, ficou 40 anos andando em volta. E olha só, irmãos, para nós aqui, né, que nós temos que ouvir o louvor ali que a irmã Júlia pediu e depois orar. Olha só, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Todavia estava rasgando o seu coração diante de Deus. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justos no teu falar e puro no teu julgar.
Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria, né? Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável ou reto, né, em algumas outras traduções. Então, Diácono William e os irmãos que estão conosco, Deus ouve, claro, a nossa voz, né? Mas antes de ouvir a nossa voz e atender a ela, Deus sonda o nosso coração. Deus sonda, olha para mim e para você, e quando Deus mede eu e você, né, Ele olha para dentro do nosso coração, né? Quando Deus mandou Jessé ungir Davi, né? Samuel ungir Davi, rei, né? O que Deus fala? Samuel, eu não olho como o homem vê, eu olho o coração, eu sondo o coração. Então os corações ali dos filhos de Jessé, Samar, Abinadab e outros ali, Deus sondou o coração. Eram homens, humanamente falando, formosos, preparados para a guerra, né? Mas Davi foi o escolhido. Por quê? Porque Deus estava sondando o coração de Davi. Então quando nós nos colocamos diante de Deus em oração, né? Quando nós abrimos os nossos lábios em oração a Deus, irmãos, Ele não está preocupado com a palavra que vai sair dos nossos lábios. Deus está preocupado com o que está dentro do nosso coração. Deus está sondando o meu coração e o teu coração naquele momento que nós estamos em oração ao Senhor. Então muitas vezes as pessoas se enganam, né? Vão fazer aquela oração, né? Mas quando nós dobramos os joelhos para buscar Deus em oração, Deus não está esperando, porque Ele sabe o que nós vamos falar, Ele sabe qual é a palavra que nós vamos expressar diante dEle, e a Bíblia já fala para nós que nós não sabemos orar como convém, né? Então Deus sonda o nosso coração, amado irmão, amada irmã. Então toda vez que nós dobrarmos o nosso joelho diante de Deus, é para o coração meu e teu que Deus está olhando, né? E a gente vai ler a Bíblia Sagrada, o nosso coração precisa ser um coração puro, né? O escritor aos Hebreus disse: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para o apartar do Deus vivo. Acho que Salomão também escreveu: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as saídas da vida. Então quando Deus, né, atenta para mim e para você na nossa oração, Deus não está meramente ouvindo as palavras que saem do nosso lábio. Não. Né? A gente pode de repente querer usar palavras, técnicas bonitas, enfeitar a oração, mas se o nosso coração não estiver quebrantado, irmão William, e daí? Como é que fica? Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Eu espero que esta palavra tenha fortalecido você. Creia, Deus ouve sim, está ouvindo sim a tua oração, mas antes das palavras, Deus ouve e sonda o que está dentro do nosso coração. Amém? Irmão Gessé, vamos ouvir Galileu com o Fernandinho e daqui a pouquinho nós voltamos. Deixa eu só ler aqui o comentário da irmã Eva. Quando nos colocamos na presença do Senhor e não conseguimos orar com palavras, também no silêncio diante do Senhor é uma oração. É verdade. Amém. Maravilha, é verdade, né? Prova disso foi Ana, né? 1 Samuel capítulo 1, né? Quando Ana, ela não conseguia expressar palavras, somente um murmúrio, né? Só os lábios se mexiam, mas o coração de Ana estava quebrantado e contrito. E realmente, né? Por isso mesmo que nós falamos, a irmã Eva que comentou, e é verdade, né? Às vezes nós não temos palavra. Estamos tão angustiados, tão amargurados, que as palavras não conseguem sair. Mas Deus, sondando o coração, responde sim às nossas petições. Amém? Vamos ouvir o louvor, nós temos ali alguns minutinhos ainda, e depois retornaremos para orar pela tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Galileu, Fernandinho. Seu sangue
naquela via dolorosa se entregou. Eu não